O tema de hoje é um tema muito forte. Muitas pessoas vão se surpreender com o que vai ser dito aqui, vão entrar em choque, mas é um choque de realidade, para que se acorde do veneno das serpentes. A Igreja Católica não é a grande prostituta, não é. E você vai entender isso nesse áudio, preste atenção. Primeiramente, por que eu quis gravar aqui essa mensagem? Eu li na mensagem 327 um comentário sobre as religiões, as igrejas estarem se unindo, né, para se formarem uma religião só e se unirem à sua mãe, a Igreja Católica. Aí eu respondi para esse irmão que é um grande engano, né? Também isso que ensinaram para ele, porque aqui ele fala como eu era cego, né? Agora que eu estou vendo. Aí eu falei, infelizmente, é mais um engano esse que colocaram na sua mente, que a grande prostituta é a Igreja Católica. Ela não é mãe das religiões, mas infelizmente isso é propagado por aí. Muitas pessoas dizem que a prostituta é a Igreja Católica e tudo mais, quando na verdade não é a Igreja Católica a grande prostituta. Para ser prostituta, tem que primeiro ter tido a verdade, e aí se contaminar com os enganos, e aí se prostituiu. Quem é que recebeu a verdade do Pai e depois se prostituiu? Foi o povo de Israel. Na parábola das 10 virgens, o Messias fala que 5 delas, que não é um número exato, é claro, elas se enlouqueceram, elas perderam o azeite, a lamparina se apagou. E quando a lamparina apaga, aí, como se diz, ela de fato se entregou para os seus amantes, ela não manteve a verdade, contaminou, fermentou. E quem vai falar sobre isso hoje não sou eu não, mas sim o próprio Criador do Universo, falando pela boca do profeta Ezequiel. Se você acredita que os profetas, a sua boca era a boca de Deus, então agora você vai ouvir o profeta Ezequiel falando sobre a grande prostituta ser Israel, que se entregou para os outros povos em troca de prazer. Ela não conseguiu se manter virgem. Claro que nem todos, como o Messias fala na parábola das 10 virgens, mas boa parte se entregou sim aos enganos. Antes de eu ler aqui o capítulo 16 de Ezequiel, abra aí sua Bíblia para a gente poder ler junto. Eu quero fazer só um comentário sobre o que está escrito em Apocalipse 17, quando é mostrado a João quem era, né, a grande prostituta, que começa logo no verso 1, falando que ela está sentada sobre muitas águas. Aí aqui, ó, no verso 2 fala que ela se fornicou, ela fornicou com os reis da terra, né? E os reis da terra embebedaram-se do seu vinho, da sua fornicação. Então, a verdade do Pai que foi dada para Israel, ela trocou com os reis da terra, com os outros povos, em troca de prazer, fornicação, ou seja, ela se enriqueceu. Na parábola do rico e do Lázaro, o Messias deixa claro isso. Mas um fato que é muito interessante aqui, é quando fala que essa mulher, a embriaguez dela se deu porque ela bebeu do sangue dos santos, ó, verso 6, e do sangue das testemunhas do Messias. E João ficou então maravilhado. Por que ele ficou maravilhado? A Igreja Católica ainda não havia se levantado. Ele ficou maravilhado porque ele viu que o próprio povo de Israel era a grande prostituta. Por quê? Quem foi que matou os servos? Lá na parábola da vinha não fala que os servos que o pai mandou para receber o que era seu, parte do fruto, eles foram mortos. Lá na parábola, o Messias, ele fala que quem matou foram os agricultores, aqueles que foram levantados para cuidar da vinha, que era o povo de Israel. Então lá, os servos foram mortos. E depois, quem eles mataram? O filho. Quem eram os servos? Os profetas. Os santos que está falando aqui. Porque quem é o santo? Aquele que recebeu o Criador em si. Quem eram os profetas? Senão os santos. E o Messias, então, que tinha o santo em pleno, completo em si. E eles mataram para viver de sua herança. Então aqui foi revelado para João que a grande prostituta era Israel.
que estava embriagada com o vinho, com o próprio vinho que os profetas vieram buscar para levar para o pai, que eram as boas ações do povo, mas elas se beneficiaram, se enriqueceram. Aqueles homens beberam do vinho que era para ser levado ao Criador do Universo. Eles se beneficiaram. Como em Mateus 5 está muito claro ali que aquele rapaz estava levando ali a sua oferta, que no caso é um exemplo que o Messias usa. Ele fala, se você trouxer a sua oferta e te lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, aí ele fala, deixa a sua oferta, se reconcilia com ele primeiro, depois vem e traz a oferta. Mas o que aquele rapaz fazia? Ele só levava a oferta, então não havia o fruto que era para o pai, que era a reconciliação. Agora eu pergunto, esse animal que o rapaz estava levando para apresentar a sua oferta, ele comprou de quem? Quem é que lucrou com isso? Foi o reino ou foram aqueles homens? Em Mateus 21, quando o Messias entra no templo, destrói ali aquele comércio que estava acontecendo, por que ele faz isso? Porque aqueles homens estavam vendendo os animais para o povo, lucrando, mas o povo não ia fazer o que de fato tinha que ser feito. Por isso que o Messias inclusive fala também naquela passagem do dízimo, em Mateus 23, versos 23 e 24, quando ele fala, vocês cobram do povo dízimo, né? Vocês cobram do povo o dízimo do hortelã, do endo, do cominho, mas não ensinam a eles o mais importante da lei, que é a justiça, que é a misericórdia, que é a fidelidade, que isso é o fruto para o Pai, né? Ou seja, o dízimo ali, que no caso é alimento, você vê que é alimento que ele está falando, e tem gente que defende o dízimo em dinheiro, que é outra blasfêmia, mas eu não quero falar sobre isso aqui. Olha o tanto do fermento, como ela se prostituiu, Israel. Distorceram tudo. Não faziam o que era de fato para fazer, mas se embebedavam do vinho que era para ser para o pai, por isso que ela se embriagou, se tornou essa prostituta que em Apocalipse 17 o pai revela para João. Eu vou começar a leitura aqui de Ezequiel 16, para vocês verem que eu não estou inventando. Vamos falar aqui o que Ezequiel falou, já que ele falava pelo pai, então vamos ver o que ele falou. Eu não sei se vai dar para ler o capítulo todo, porque é bem grande esse capítulo. Ele tem, deixa eu ver quantos, 63 versos. Olha só o que o Criador fala pela boca de Ezequiel, o que ele manda Ezequiel falar. E veio a mim a palavra do Criador, dizendo, Ezequiel 16, verso 1 eu comecei, verso 2. Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Olha o povo que o sistema religioso considera como santo, né? Vamos lá. Diz para eles assim, a origem de vocês e o nascimento de vocês procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada a água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem em volta te colocaram faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma coisa disto, compadecendo-se de ti. Antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua pessoa no dia em que nasceste, mostrando que o povo de Israel, quando foi gerado lá, desde lá, dos amorreus, a gente vê essa parte lá em Gênesis 12, 11, a gente vê que ali o pai está falando que quando vocês nasceram, ninguém se apiedou de vocês, ninguém deu a mínima para vocês, porque a descendência de vocês era podre. Vocês estavam em trevas de entendimento, contaminados por idolatrias, porque a gente sabe, não sei se vocês já pesquisaram, quando o pai pede para Abraão sair do meio da parentela dele, em Gênesis 12, ele pede para ele sair porque o povo de sua família era todo idólatra, todo entregue ao engano, e ele precisava sair do meio dessa podridão para que a voz do pai fosse mais apurada, que ele conseguisse ouvir melhor o pai. Olha que interessante, gente. Mas o interessante aqui é que Ezequiel está mostrando para Israel que eles não eram nada quando eles foram gerados. Claro que aqui eu estou falando de um tempo antes dos 12 filhos lá de Jacó, que nasceu ali o povo de Israel. É chamado de povo de Israel as 12 tribos, né? De acordo com o que eu já tive no entendimento, que é chamado de 12 tribos ali, aquelas 12 tribos de povo de Israel, porque o nome de Jacó, não sei se vocês lembram, foi mudado para Israel, então se tornou o povo de Israel porque veio de Jacó, é interessante. Então quando eu falo povo de Israel, aqui não estou falando desse povo que veio depois das 12 tribos, mas eu estou falando lá do início, lá de Abraão, do povo que gerou Abraão. Olha que interessante, não era povo de Israel ainda, mas é dali que iniciou a descendência. É desse momento que Ezequiel está falando.
Vamos continuar aqui, que se eu ficar fazendo muitos comentários aqui, vai ficar enorme esse áudio. No verso 6, o profeta fala que o Criador, quando ele passou e viu ali Israel sendo gerado, ele falou: passando eu junto de ti, eu te vi revolver-te no teu sangue e disse: ainda que esteja no teu sangue, vive. O que quer dizer? Ainda que a herança é podre, né? Mas ainda está vivo. E eu te fiz multiplicar como renovo no campo. Ou seja, olha que interessante. Aqui ele está falando que ele viu que era podre a geração, mas com certeza em Abraão ele viu a oportunidade de poder pegar aquela podridão e transformar aquilo em algo precioso. Olha aqui que lindo isso, gente. Continuando aqui, ó, verso 7 ainda, tô lendo o verso 7. Aí você cresceu, te engrandeceste, chegaste à grande formosura, que significa que o Pai deu o pão para que eles fossem. Pão é o quê? O Espírito Santo, a palavra dele que foi dada para os lavradores, para purificar o povo. E aí o povo foi começando ao quê? A sair do meio daquele lamaçal de pecado, a sair do meio daquelas trevas, daquela podridão, e começaram a ter conhecimento da verdade. É daí que começa a surgir a virgindade, porque é de geração em geração que eles foram se purificando, e aí a virgindade pode existir, porque quando eles nasceram, estavam totalmente contaminados pelos enganos já da Babilônia. Só abrindo um parênteses aqui, tratando para entender o porquê que a virgindade lá de Maria é espiritual, não é física, como o sistema fala. Pode ter acontecido fisicamente, porque precisa existir a realidade para que a sombra ela aconteça, como eu já falei aqui no canal. Mas é interessante os nascidos do Espírito renovar o entendimento e entender como espiritual, entender com a mente renovada. Que aí você vê que o Messias nasceu realmente de um entendimento puro, que foi sendo purificado com o passar do tempo. Ele faz parte daquelas virgens que não se contaminaram, que o Pai então achou um tempo, como ele fala em Malaquias 3, trouxe a verdade para o povo, para que assim ele pudesse trazer o seu Espírito ao restante, né, do povo que aguardou a sua vinda. Continuando o verso 7. Então você chegou à grande formosura, e aí você cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que o tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, dei-te então juramento, entrei em aliança contigo, que é a aliança que se tornou velha no madeiro, porque aqueles homens, por haverem se afastado do Pai, como em João 8, Messias fala, se tornaram filhos do diabo, filhos do engano, né, do fermento, e com certeza quando o Pai veio, o crucificaram, não entendendo que ali estavam crucificando o próprio Criador do Universo. Então, te lavei com água, te enxuguei o teu rosto, te ungi com óleo, que é o Espírito Santo, que o Pai deu de forma por medida, para que aquele povo pudesse encontrar, né, o caminho correto a ser seguido. E continuando aqui, então, o verso 8, ele fala que depois de cobrir a nudez dela, fez juramento da aliança, né? E ela, então, passou a ser dele. Olha que coisa mais linda, gente. Verso 9. Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, te vesti com roupas bordadas, te calcei com pele de texugo e te cingi com linho fino, te cobri de seda. Olha, te enfeitei com adornos, te pus braceletes nas mãos, um colar ao redor do pescoço. Isso é pra gente entender como ela ficou bonita, enxergue isso espiritualmente. Aí vem o verso 12. Eu te pus um pendente na testa, brincos nas orelhas, uma coroa de glória na cabeça. Olha, ela ficou maravilhosa. E foi achada no lixo. Ficou linda. Olha, gente, é incrível. Aí ele vem em verso 13 e fala: fosses ordenada de ouro, olha, de prata, o teu vestido foi de linho fino, de seda, de bordado. Você se nutriu de flor de farinha. Nossa, que coisa linda, né? Ó, de mel, de azeite. Você ficou formosa ao extremo. Olha que detalhe que o Pai pediu pro profeta falar. Você foi próspera. Você chegou à realeza. Ai, meu Deus. E correu de ti a tua fama entre os gentios. Olha, os outros povos começaram a saber que ela não era mais aquela coisa nojenta que o Pai encontrou, mas agora estava bonita, estava formosa. Olha, você ficou formosa ao extremo. Esse detalhe é interessantíssimo. Aí a fama correu entre os gentios, entre os outros povos. Lembra que ele colocou uma cerca lá na parábola da vinha para separar os povos? Mas correu.
Escapou pela cerca e o povo gentil ficou sabendo. O povo ficou sabendo por causa da formosura dela. Verso 14. Pois era perfeita por causa da minha glória que eu pus em ti, diz o Criador do universo. Aí agora, a partir do verso 15, se prepare, porque a partir de agora, o Criador do universo vai falar com Israel como uma mulher que trai o seu marido. Ele fala no verso 15, depois de tudo isso que ele a elogiou, ele não falou que a fama dela correu? Pois é como aquela pessoa que ela é bonita e o povo começa a elogiar e essa pessoa começa agora a ser orgulhosa, começa a subir para a cabeça. Olha o que o profeta fala por intermédio do Espírito do Criador, no verso 15. Mas você confiou na tua formosura. Você se corrompeu por causa da sua fama. Você então resolveu se prostituir com todos os que passavam. Olha. Meu Deus, por que nunca falaram isso, gente, dentro do templo religioso? Por que não falam? Aí ele fala assim: você tomou dos teus vestidos, fizeste lugares altos, pintados de diversas cores, se prostituiu, como nunca sucedera e nunca sucederá. Olha aqui que é a prostituta. Aí ele fala: você tomou as joias que eu te dei de enfeite, que eu te dei, meu ouro, minha prata. Você fez imagens de homens, te prostituiu com elas. Você tomou os vestidos bordados que eu te cobri, o meu azeite, o meu perfume que eu pusesse para você ficar cheirosa. Eu te dei o meu pão, a flor de farinha, o azeite, o mel com que te sustentava. Mas você pusesse diante delas o teu cheiro suave, diante da sua prostituição, né, dos enganos. Aí o pior, ele fala aqui a partir do verso 20, e os filhos e filhas que foram geradas por intermédio dessa pureza, que tudo isso que ele falou de anel, de pulseira, de roupa, farinha, azeite, mel, tudo isso é espiritual, é o conhecimento puro, é a verdade do Pai. Aí ele vem e fala, no verso 20, gente, isso aqui é triste, isso é triste. Ele fala assim: todos os filhos e filhas que vocês geraram, por intermédio da verdade que eu dei para vocês, vocês sacrificaram. Vocês os entregaram aos enganos. Aí ele fala no verso 20, no finalzinho: por acaso é pequena a sua prostituição? É pequena? Vocês mataram os meus filhinhos. Você se esqueceu do dia da tua mocidade, verso 22. Quando estavas nua e eu te cobri. Ou seja, ele deu a verdade para ela. Aí ele diz no verso 23, depois de toda a tua maldade, ai de ti, ai de ti. Continue lendo o decorrer aqui da história, que é maravilhosa, essa narração aqui de Ezequiel. No verso 35 ele fala: portanto, ó meretriz, olha só como que mudou agora o diálogo do Criador para com o povo de Israel. Portanto, ó meretriz. Ele fala: você se juntou com seus amantes. Você se deleitou em dinheiro, verso 36, ó. Você descobriu a tua nudez, as tuas prostituições com os seus amantes. Agora está às claras, né? Você entregou os seus filhos, aqueles que foram gerados com muito sofrimento, a esses enganadores, que são quem? Os gentios, que não era para haver contaminação. Lembra que a beleza dela se espalhou. Portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes, com os quais você se deleitou, com os quais você teve noites de amor. Você entende agora que a mulher samaritana lá, em João 4, aqueles amantes dela eram esses amantes aqui, não eram homens como esses homens pregam nos templos religiosos, eram esses amantes aqui, ó, que fizeram Israel se prostituir, se entregar ao adultério, traiu o Criador do universo, sua confiança. E o interessante é que no verso 44 ele fala que usariam para Israel um provérbio muito conhecido: tal mãe, tal filha. Aí ele fala aqui, ó, que Israel se tornou filha de quem? Da Eteia.
do amorreu, que eram idólatras, que eram desprezíveis ao Criador. Assim se tornou ela também. Depois você vai lendo, e aqui fala que a nudez dela seria exposta ao mundo. As pessoas entenderiam quem era ela. Quem foi que expôs isso quando veio? Não foi o Messias? O Criador, quando desceu e falou pela boca do Filho, ele expôs quem era ela. Ele falou, mas deturparam. Esses homens que estão aí hoje pregando, escondem a verdade do povo. E o povo continua se relacionando com a mulher que foi rejeitada. E é isso que ele fala em Lucas 16, que eles não deixam claro para as pessoas. Quando ele fala, qualquer que deixe a sua mulher e casa-se com outra adultera, mas aquele que casa com a repudiada pelo marido, está em adultério também. Nessa passagem aqui de Lucas 16, onde ele está falando que vai desapossar os mordomos infiéis, ele está dizendo o seguinte para eles, que ele veio para se casar com Israel. Mas se ela estava em adultério, ele podia se casar com outra. Mas as pessoas que se casassem com ela estariam em adultério. Ele fala, se eu me casar com outra, se Israel for honesta, for sincera, for virgem, eu estou em adultério. Mas se ela estiver em adultério, eu posso me casar com outra. Agora, quem se casar com a repudiada, depois eu ler aqui Ezequiel 16, será que ela estava virgem mesmo? O que você acha? Repetindo suas palavras, quem se casar com a repudiada, quem se relacionar com ela, que se casar é isso, relacionamento, estará em adultério junto com ela. Então acorde, de que lado você está? O Messias não se casou com ela. Se tivesse se casado, não teria vindo a salvação para os gentios. Se ele abriu a oportunidade para os gentios, é porque não se casou com ela. Com quem você está se relacionando? Com ela ou com as palavras do verbo da vida? Não é difícil perceber que aqueles que lucram com ela, idolatram ela. Pode pegar os líderes religiosos que cobram, que ganham dinheiro com as coisas do Pai. Todos eles idolatram ela. Porque aqueles que estão debaixo da voz do bom pastor, do Espírito Santo, não lucram, dão de graça o que recebem. Esses você não vê elogiando ela. Agora ela, você vê todos aqueles que estão com a vida boa. Lembra que lá em Apocalipse 17 eu falei? Fazendo negócio com os reis da terra. Ela se entregou. Ela deu para eles aquilo que era só dela. E aí automaticamente agora esses homens estão aí, fermentando a mente das pessoas. E colocando as pessoas a idolatrar a repudiada para estar em adultério junto com ela. Isso é muito forte. Se você quiser defender a prostituta, defenda. Eu prefiro defender o marido que foi traído, mas que agora está em busca daqueles que querem se relacionar com ele em espírito e em verdade. É esse que eu defendo.